O objetivo desta videoaula é nós caminharmos em direção a uma das leis mais importantes do eletromagnetismo, da eletricidade no eletromagnetismo, que é a lei de Ohm, e também podemos trabalhar e classificar os tipos de materiais quanto à condução elétrica. Então nós vamos trabalhar nesse sentido para podermos buscar desenvolver as ideias de condução elétrica. Para isso nós vamos aplicar e começar a desenvolver um conceito importante, que é o conceito de densidade de corrente. Nós estamos acostumados com o conceito de corrente elétrica, que é um tipo de velocidade das cargas, né, dQdt, mas para nós é importante a densidade de corrente, porque a densidade de corrente é um vetor, o vetor J. E é um vetor que se relaciona com um dos vetores mais importantes da eletricidade no eletromagnetismo, que é o vetor E, o vetor de intensidade de campo elétrico. E nós vamos entender nesse conceito que uma das coisas interessantes da densidade de corrente é que a unidade da densidade de corrente é ampere por metro quadrado. Mas o nosso conceito padrão de densidade vem do volume. O que é interessante, esse volume normalmente nós temos como, mais especificamente, né, massa por volume, aí é a densidade. E isso nos dá como unidades o quilograma por metro cúbico, o grama por centímetro cúbico. E vamos tentar trabalhar no sentido de podermos desenvolver isso e chegarmos em ampere por metro quadrado. Na realidade, a ideia de densidade é algo a ser medido em relação ao volume. No caso da eletricidade, o que nos importa são as cargas. O nosso algo aí é a carga elétrica. Lembrando que o eletromagnetismo é dividido em duas partes. Uma parte vai estudar a eletricidade e outra o magnetismo. Na parte de eletricidade, estudamos as cargas. A densidade de carga, então no caso, seria carga por volume. Logicamente, temos aqui que podemos trabalhar a ideia de carga. Para isso vamos colocar aqui a nossa base cartesiana e vamos desenhar aqui uma pequena unidade de volume. Então vamos desenhar aqui um cubo, é mais fácil. Em relação, esse cubo está direcionado, né, em relação a x, y, z. Então completamos aqui o nosso cubo e vamos colocar no nosso cubo que nós estamos completando algumas cargas, n cargas, que seria então a carga e n o número de cargas. Então a densidade volumétrica aqui, neste caso, seria nq dividido pelo volume. nq por vol. Nós vamos escrever VOL para separar de V de velocidade. E isso nos resulta o ρ-vol, que é o nosso conhecido densidade volumétrica. Se fizermos o n igual a 1, nós vamos ter que Q sobre VON sobre vol vai ser a nossa densidade volumétrica. E aí nós podemos trabalhar com a variação. Então a variação ΔQ por ΔV. Se a gente fizer essa variação do volume tendendo a zero, nós temos o nosso dQ dV. Então, dQ de infinitésimo de carga por infinitésimo de volume. Então, conseguimos uma coisa que nós já fizemos anteriormente, é que a densidade volumétrica é igual a dQ sobre dV. Isso é importante, nós já fizemos e estamos retomando. Outra coisa que nós já fizemos, e relembrando, é que no infinitésimo de volume dV é a mesma coisa em termos cartesianos que dx, dy, dz. Então, em coordenadas cartesianas, é essa aí, no infinitésimo de volume. Vamos então agora tomar um sólido condutor de secção S, um fio, uma barra, que tem um certo volume VOL. Então temos aqui
vamos direcioná-los, então vamos escrever de novo a nossa base cartesiana, só que agora nós rotacionamos a base cartesiana de forma que a secção, a área seccional vai ficar no sentido de x. Então está aqui o nosso condutor, nosso pedaço de condutor, ele tem uma superfície S, que é a saída dele, tá? O S aí é a área ou a superfície da secção, a área da secção. Podemos definir isso como um vetor, N normal S, né? O versor NS, tem um certo volume, e dentro desse volume nós temos cargas Qs distribuídas nesse volume, várias cargas Qs. E estas cargas Qs vão estar com um certo movimento, com uma velocidade dada por V. Então temos aqui então a carga Q e a velocidade dada por V. Vamos agora então desenhar o nosso infinitésimo de volume dentro desse condutor. Então vamos aqui desenhar o nosso infinitésimo de volume. Então aqui nós temos o nosso infinitésimo de volume. Dá uma melhoradinha no desenho. Colocamos a nossa carga Q aqui. Perfeito. E ele também vai ter uma velocidade de movimento. Então nós temos agora então esse infinitésimo de volume, vamos posicionar ele numa posição A em relação ao condutor e até uma posição B. Entre A e B tem uma certa distância, o nosso ΔL, para podermos nos referenciar. Vamos lembrar uma coisa que é muito importante para nós, apesar de ser muito comum, muito fácil, muito conhecida, que velocidade é igual ao espaço percorrido, a variação do espaço percorrido pela variação do tempo decorrido. Nada de novidade aí. Então, consequentemente, velocidade é o ΔS sobre ΔT, e o ΔS, que é o espaço percorrido, seria o V ΔT. Ok, só para a gente relembrar. Então vamos agora relacionar isso com o nosso ΔL, que seria a mesma coisa que o nosso ΔX, porque está em x, e isso, consequentemente, ΔX é igual a V vezes ΔT. Ou, em termos infinitesimais, dx, que é o dl, é igual a v dt. Vamos deixar isso claro. E aqui nós temos uma porção achurada do número total de partículas com carga nesta região. É igual a n vezes a velocidade, vezes delta tempo, vezes a área, o S ali. Isso aqui é a carga total que flui entre A e B. Então, ainda podemos considerar que a carga flui, mas é como estamos trabalhando com infinitésimos, nós podemos então considerar que o nosso volume está se movimentando com uma certa velocidade, ou percorrendo o espaço V ΔT. Então, relativamente, pode-se fazer essa inferência, pode-se dizer que o volume se movimenta. Lógico, o volume não se movimenta porque é sólido, mas em relação a cargas podemos fazer essa assertiva. Por definição, a corrente elétrica, nós temos que a corrente elétrica é igual a ΔQ, variação de carga, sobre ΔT, variação do tempo. Mas onde é que nós contamos essa variação de carga no tempo? Como é que a gente faz isso? A gente assume essa ideia, como sendo velocidade, né? Mas essa corrente tem que passar por algum lugar, essa carga tem que passar por algum lugar. Onde essa carga é contada? Vamos recorrer de novo à ideia do condutor. Então, desenhamos um condutor com certo volume. E vamos colocar aqui um cronômetro sobre uma certa área, uma secção interna. As cargas estão fluindo. Tá? Então, como é que a gente conta a corrente? Toda vez que passa uma carga por essa secção, no tempo a gente dispara o cronômetro e conta quantas estão passando. Quantas cargas atravessam a superfície interna num dado tempo. Respondendo essa pergunta, a gente tem a corrente elétrica. Ok, essa é a ideia. Tá? Nós já deduzimos anteriormente a ideia da densidade volumétrica, que é o dq dvol, ou dq ds dx. Vamos colocar um sentido de x aqui nesse nosso condutor. Consequentemente, a corrente vai ser o limite de ΔT tendendo a zero do dq ΔT. Ou seja, o ΔT é o tempo do cronômetro, o ΔQ aqui é a quantidade de cargas que passa ali naquela superfície interna. Então nós temos o nosso dq dt. Então a corrente é igual I igual a dq dt. Nada de novo. Vamos juntar essas duas equações.
Então temos aqui que dq, se trabalharmos a equação, vai ser igual ao ρ ds dx. Se a gente juntar essas duas equações, no final das contas nós vamos ter que dq dt, que é a corrente, vai ser igual a ρ de voo, ou seja, densidade volumétrica de cargas, vezes ds dx. Bom, se dividirmos dt de um lado, vamos dividir dt do outro, e consequentemente a gente vai ter aqui, vamos refazer aqui em cima. Então nós vamos ter que dq dt vai ser densidade volumétrica vezes ds vezes dx dt. dx dt é uma velocidade de coordenada x. Então se nós pegarmos uma velocidade aqui, pegarmos um módulo de velocidade só em x, é a velocidade de coordenada x. Consequentemente, nós vamos ter que a densidade volumétrica vezes ds vezes vx vai ser igual a dq dt. Então, dq dt, que é o que nós estamos nos referenciando aqui, vai ser igual a densidade volumétrica vezes ds vezes vx. Né? Por indução, nós podemos avançar um pouco mais. Então podemos dizer que ΔQ ΔT, que é a corrente, é igual a ρ ρ vezes ΔS vezes vetor de velocidade. Mais ΔQ ΔT é igual a variação da corrente, ΔI. Então logo, se nós trabalharmos a equação, dividirmos ΔS dos dois lados, vamos ter que ΔI ΔS é igual a ρ vezes a velocidade. Então temos aqui dos dois lados os vetores. Lembrando que a corrente é dada em ampere e o espaço aqui ΔS em metros quadrados. E aí conseguimos chegar em ampere por metro quadrado, porque essa é o nosso J, é a nossa densidade de corrente. No caso em x, seria um Jx, seria igual a ρ vezes Vx. A gente pode estender isso para outras situações, para um caso geral. Né? Estendendo para um caso geral, nós vamos ter que o vetor J é igual a ρ vezes o vetor V. Quer dizer o seguinte, que a carga está em movimento. Se a carga está em movimento, porque tem velocidade, ela constitui uma corrente. Então, a densidade de cargas, na realidade, está tratando também de corrente. O que é bastante interessante para nós aqui. Então, se a gente for resumir, fazer um sumário aqui, um resumo. Tá? Então, se nós vamos de novo trabalhar nosso condutor, nosso desenho esquemático de condutor. Então, temos aqui um volume, temos aqui a superfície na tampa, no topo do condutor, para onde saem as cargas. Vamos colocar aqui nosso versor NS, e a densidade de corrente passa por ali. Então, temos aqui agora então uma relação entre J e NS. Temos as cargas, uma carga aqui interna. Podemos até colocar uma velocidade nessa carga interna e colocarmos uma superfície interna. Então vamos colocar uma superfície interna, em vez de colocarmos um cronômetro, vamos colocar um DS aqui. E agora a gente já pode sabermos como calcular esse DS. Então vamos sinalizar pelo vetor DS. E a densidade de corrente, ou seja, a carga não precisa necessariamente estar paralela ao DS, ele pode estar com qualquer ângulo. Isso é uma questão mais geral. Então com isso nós temos que ΔI é igual ao J, um Jn qualquer, vezes ΔS. Tá? Então, o incremento de corrente, que é o ΔI, que atravessa uma superfície, é dado dessa forma. Fica muito simples de entender aqui agora a ideia de densidade. E essa superfície é normal, né? A corrente é normal nessa mesma superfície. Então temos que ΔI é igual o vetor J, produto escalar, o vetor ΔS. Vamos aqui então a definição de corrente em função de densidade de corrente. Podemos generalizar isso para funções contínuas, no caso de corrente, situação contínua. E aí então
partiríamos para uma integral. A integral sobre S de J produto escalar ds. Então, para deduzirmos completamente agora a ideia de corrente de um sistema qualquer, nós temos que entender que tipos de correntes nós podemos ter para trabalhar no sistema elétrico. O sistema eletromagnético com vistas ao sistema elétrico. Então nós temos as chamadas correntes de convecção. Um exemplo de corrente de convecção seriam os tubos de raios catódicos. Seria um bom exemplo para a corrente de convecção. Temos ainda a corrente de condução, aquela que trabalha sobre os condutores e fiação em geral, nuvem elétrica, nuvem eletrônica e tudo mais. Há ainda a corrente de deslocamento, essa é nova. Na verdade nós estamos acostumados com ela, mas não com esse nome. Que o exemplo mais comum e o exemplo correto é a carga de capacitor. Isso foi pela primeira vez definido por James Clerk Maxwell. É um dos grandes trunfos da sua teoria, definir a corrente de deslocamento. Eu vou colocar mais uma aqui que não é muito comum, chamadas correntes parasitas, correntes Foucault, fuga e tudo mais. Então, com isso caracterizamos as correntes de uma maneira mais completa. E a partir daí a gente vai deduzir a equação da continuidade, que é a equação mais importante da física na área do eletromagnetismo, é uma das mais importantes. A equação da continuidade. Para isso nós vamos considerar, fazer algumas considerações, vamos imaginar aqui um volume qualquer. Então, temos um volume vol, um dado volume. Desenhamos nosso volume de uma forma qualquer. E esse volume tem uma superfície que o cobre, né? Esse S aqui. Esse S é como se estivesse envelopando esse volume. Dentro do volume, então, nós temos a densidade de cargas. Então o S seria o nosso... está encapando, está envelopando o volume. O S é a área que envelopa, que fecha todo o volume. Então é uma superfície fechada. Dentro dessa superfície fechada temos uma densidade de volume de cargas. Ok, vamos continuar a parte dessa ideia. E naturalmente sabemos que as correntes vão acontecer porque as cargas podem sair desse volume. Então a corrente de cargas sai desse volume, tá? Elas emanam desse volume. E essa corrente que nos interessa. Essa corrente pode ser dada como I da integral fechada de superfície divergente de J ds. J divergente ds. Então essa superfície, esse fechado dessa integral tem a ver porque a superfície é fechada. Então se nós redesenharmos aqui, nós podemos até colocar aqui um ds e fazermos uma relação entre o nosso vetor ds, da área, dessa área infinitesimal ds, e o vetor j da densidade de corrente que está atravessando essas cargas. As cargas de volume estão atravessando. Tem até um ângulo entre eles. Com isso eu tenho que a carga, né, a carga de volume, como é que ela é dada? Ela é dada como sendo uma integral de volume, né, então, que é igual a integral de volume, ρ dvol, né, infinitésimo de volume. Então, densidade de volume, infinitésimo de volume. E essa é uma integral tripla. Integral de volume é uma integral tripla. Integral tripla. Não temos dúvida quanto a isso. Tá? Muito bem, vamos prosseguir aqui nessa ideia e vamos redesenhar aqui nossa imagem. Vamos ver o que acontece com o passar do tempo aqui. Vamos colocar de novo aqui uma ideia de um cronômetro. Com o passar do tempo, o que acontece com essas cargas dentro desse volume que está nessa superfície fechada S aí. Então, dá para saber naturalmente, né, por inferência, nossa dedução, que vai diminuir a quantidade de cargas que tem dentro do volume. Está atravessando S, a quantidade de cargas vai diminuir. Então vai ter uma corrente. Então essa corrente, a gente pode especificar essa corrente como sendo uma integral de volume del ρ dt. Então del ρ vol dt do infinitésimo dvol.
e colocamos um sinal negativo aqui por convenção, para dizer que está saindo as cargas internas. Repare que as duas integrais são de I, então elas são iguais. Então a integral de cima é igual à integral de baixo. Vamos redesenhar essas integrais aqui para ficar mais fácil, colocar um sinal de igual, porque elas são iguais. Então o negativo da integral de volume de del ρ, vol, dt, del ρ, vol, del t, d vol, é igual à integral fechada S de j divergente ds. Temos de um lado esquerdo a integral tripla, do lado direito a integral dupla. E aqui temos um problema com a matemática. Igualar duas integrais de tamanhos diferentes, uma tripla e uma dupla. Para isso, para resolver esse problema, a gente usa o teorema da divergência, que diz que a integral fechada de superfície de divergente de ds é igual à integral de volume do divergente de d em d vol. Pronto, vamos usar esse teorema. Então, reparando aqui o que pode ser igual ali em cima, para podermos igualar. Vamos igualar então uma integral tripla a uma integral dupla. Isso vai resultar para nós que a integral fechada de superfície vetor j divergente ds é igual à integral de volume divergente de j de volume. Então conseguimos fazer essa igualdade aqui, resolvemos o problema. Então lá de cima a integral do lado direito, ela virou agora aqui embaixo uma integral de volume. Então ficou agora que nós podemos igualar os dois lados. Então agora embaixo aqui o último temos aqui uma integral de volume de um lado e uma integral de volume de outro. As duas estão iguais. Ótimo. Então tá aqui, ó, como a gente precisava resolver esse problema da matemática. Tá perfeito agora. Vamos caminhar então um pouco mais. Vamos considerar essa última igualdade aqui que nós fizemos, para podermos trabalhar um pouco mais e tirar essas integrais. Vamos resolver os integrandos ali, porque o que está dentro das integrais são iguais. De um lado a gente tem o divergente de j, do outro lado a gente tem del ρ vol, del t, temos também negativo por fora. E o resto, integral de volume, d vol de um lado, integral de volume, d vol de outro, são iguais. Ué, a igualdade é uma balança, o que você fizer de um lado faz de outro. Os matemáticos que não me ouçam aqui agora. Então a gente vai cancelar as integrais e o integrando. E a gente vai ficar com o divergente de j é igual ao negativo da densidade de volume no tempo. Ou, com isso, nós temos o divergente de j mais del ou del t é igual a zero. E aqui está a equação da continuidade. Agora, se nós fizermos del vol del t, ou melhor, se fizermos o ρ vol igual a constante, a sua derivada vai ser zero. Se ela é zero, logo o divergente de j também é zero. O que é bastante interessante. Então, isso quer dizer o seguinte: isso acontece porque j é um campo vetorial que nós chamamos solenoidal ou não divergente. Então, todo campo em que o divergente é zero, nós chamamos ele de campo solenoidal. Nós temos campos potenciais e campos solenoidais. Mas o que quer dizer isso, no final das contas? Ele ser um campo solenoidal ou não divergente, ou o divergente de j é igual a zero. Então, se nós partimos da ideia de volumes, de cargas em volumes. Isso quer dizer que em qualquer volume, as cargas elas não podem simplesmente desaparecer ou aparecer. Elas têm que migrar pelo volume, pela parede do volume, pela superfície. Então as cargas não podem ser criadas ou destruídas. Atenção, nós não estamos falando de recombinação aqui ou de separação de cargas que a gente trabalha lá em eletrostática. Isso aí não é, você não está criando ou destruindo cargas, você está separando ou recombinando cargas. E aí está a definição da nossa equação da continuidade.